Meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar agora com os estudos de improbidade administrativa. Vamos falar nessa aula especificamente de prescrição da improbidade, beleza? Vamos seguindo. Artigo 23 é quem vai tratar desse assunto para a gente na lei de improbidade. Ele vai falar: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Inciso 1. Até 5 anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Olha só, nesse caso, a gente está sempre falando de agentes públicos temporários. É gente que não tem vínculo efetivo com a administração. Olha só, exercício de mandato. O prefeito, ele tem um vínculo efetivo com a administração? Não tem. A gente sabe que ele vai ficar 4 anos. Então, nesse caso, a gente conta a prescrição após o término desse vínculo. Tá? Por que a lei de improbidade fez isso? É importante você saber para entender o sentido da norma. Ela fez isso porque enquanto está no poder, é muito difícil investigar alguém, sabe? O prefeito, via de regra, se ele é ímprobo, ele vai manipular a máquina pública para não deixar ser investigado. Por isso que a gente só conta o prazo prescricional depois que ele sai do mandato, tá bom? E o inciso 2 já vai tratar dos casos dos agentes que têm um vínculo efetivo e permanente com a administração. Olha só, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com a pena de demissão, a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargos efetivo ou emprego. Ou seja, quando o agente público ele é efetivo, vai contar o prazo prescricional da mesma forma que conta para a pena de demissão. Vamos lá. A Lei 8.112 é quem trata do Serviço Público Federal, dos servidores públicos federais. Essa Lei 8.112, que é copiada pela quase totalidade das leis dos estados e municípios que tratam de servidores públicos, essa lei vai falar que é de 5 anos o prazo para quê? Para pena de demissão. Com algumas exceções, como, por exemplo, quando também está se investigando na esfera penal, porque aí a gente vai considerar a prescrição penal, mas, em regra, é 5 anos, tá bom? Então, o que a lei de improbidade diz? Se o agente tem vínculo efetivo, você vai contar a mesma prescrição que se conta para a pena de demissão, tá? E mais, o agente temporário, 5 anos, acabei de falar. O agente permanente conta conforme a lei da carreira determina a pena de demissão. E no caso de reeleição, como é que conta essa prescrição? Olha só, o prefeito ele ficou 4 anos, e aí ele se reelegeu e ficou mais 4. A gente vai contar como? Vai contar a prescrição do fim de cada mandato ou do fim do mandato todo, considerando 8 anos com a reeleição. A jurisprudência resolve isso para a gente. O STJ decidiu em 2015 que o prazo prescricional em ação de improbidade administrativa movida contra prefeito reeleito só se inicia após o término do 2º mandato. E esse caso aqui é mais interessante ainda, porque ele fala, olha, ainda que tenha havido descontinuidade entre o 1º e o 2º mandato, em razão da anulação do pleito eleitoral. Ou seja, é o caso de 2 mandatos, vai considerar para o fim do 2º, ainda que tenha tido uma descontinuidade porque teve anulação da eleição. Beleza? STJ resolve o assunto para a gente aqui. Outra pergunta. Qual é o prazo prescricional das ações com relação aos particulares, aos terceiros? E aí, nesse caso, em relação ao terceiro, vai incidir da mesma forma que do artigo 23, só que ele vai pegar a prescrição do agente público que estava junto com ele. Olha só, você vai lembrar lá na nossa primeira parte de improbidade, quando eu disse que o terceiro, ele nunca comete ato de improbidade sozinho, sempre tem que ter um agente público envolvido. Então, como a gente conta a prescrição do terceiro? A gente vê a prescrição do agente público que está envolvido.
o prazo prescricional dele vai ser o mesmo que para o terceiro que praticou o ato em conjunto, tá bom? Isso é o STJ que entende, a doutrina é pacífica nesse ponto, não tem maiores divergências. E fala que, ou seja, né, o prazo deverá ser o mesmo previsto para o agente público, tranquilo. E para o caso de sujeição passiva relativa, aqui a gente também tem que relembrar o que está na primeira parte, no primeiro vídeo que fala de improbidade. A gente tem dois tipos de sujeição passiva, a absoluta e a relativa. A relativa, vou lembrar agora, ela ocorre como? Quando a entidade privada, no qual o erário participe com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Ou, na segunda hipótese, uma entidade privada também, que recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal. Nesses casos, é possível ter um ato de improbidade? É, só que a sanção limita-se à contribuição do poder público, tá bom? Então, olha só, nesses dois casos aqui, a sanção está limitada àquilo que é dinheiro público que foi colocado nessas entidades privadas. E nesses casos, como é que se aplica a prescrição? Aí o inciso 3 do artigo 23 resolve para a gente. E ele vai falar que é de até 5 anos da data da apresentação da administração pública da prestação de contas final. Veja, isso é outro assunto de direito financeiro, mas que é relevante a gente ter uma noção aqui. Sempre que uma entidade privada recebe dinheiro público, ela vai ter que prestar contas desse dinheiro público. Isso faz parte do princípio republicano, sabe? Tem erário envolvido, tem que prestar contas, tá? Essa prestação de contas, cada convênio, cada ato vai determinar as suas regras. Vai ter um prazo ali para quem recebeu esse dinheiro prestar contas dele. Quando termina essa prestação de contas, é neste dia que começa o prazo prescricional de 5 anos. Fechado? E mais, existe prescrição intercorrente? Ou seja, sabe aquela prescrição, é muito comum em execução fiscal, que ela acontece no meio do processo. Você ajuiza a ação e passa muito tempo inerte, não consegue ter atos produtivos, e depois de um determinado lapso de tempo, o juiz pode decretar a prescrição intercorrente, ou seja, aquela prescrição que acontece dentro do processo. É possível essa prescrição nas ações de improbidade? O STJ entendeu que não. E ele falou, o artigo 23, que regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa, não haverá prescrição se a ação foi ajuizada no prazo, tendo demorado, contudo, mais que 5 anos do ajuizamento para ser julgada, tá bom? O STJ aqui entendeu que tem que ter previsão legal para essa prescrição intercorrente. Como não tem para os casos de improbidade, então não tem prescrição intercorrente em improbidade administrativa. Mais uma questão. E a pena de ressarcimento ao erário, ela é prescritível? Essa daqui a gente tem um julgado muito importante de 2016. Você que quer ser advogado público é obrigado a conhecer esse julgado do STF em repercussão geral. E ele decidiu duas coisas aqui. A primeira, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então, se você tem um ilícito civil, essa ação de ressarcimento ao erário ela é prescritível, tá? Esse julgado tratou até de um acidente de carro. Um particular qualquer bateu no carro de um órgão público. Essa ação de ressarcimento que o órgão público, que o ente público vai entrar em face desse particular, ela prescreve? O STF entendeu que prescreve, tá? Agora, se for caso de improbidade administrativa, o STF não decidiu isso. Na verdade, ele não julgou esse assunto. Ele falou que esse precedente não é aplicado para esses casos de improbidade administrativa. Pode ser que daqui para frente o STF julgue essas ações de improbidade, ressarcimento por improbidade, e declare que tem prescrição. Pode ser que ele faça isso, mas se você for fazer uma prova hoje, você vai marcar que as ações
de ressarcimento envolvendo improbidade administrativa são imprescritíveis, tá? Você vai marcar por quê? Porque isso ainda é jurisprudência majoritária e também é majoritário na doutrina. O STF não decidiu especificamente, tá? O STF ele só decidiu para os ilícitos civis. Então, para improbidade, você pode considerar imprescritível. Beleza, galera?